Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vão nos assistir através desse vídeo. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor Jesus com todos. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração e chamo você para orar comigo no nome do Senhor Jesus. Deus, no nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós te damos graça pela nossa vida e por tudo, Senhor, de bom que o Senhor é e que tem, Senhor, feito e que tem também, Senhor, permitido em nossas vidas. Obrigado em primeiro lugar, Senhor. Obrigado pela tua plenitude, pela tua majestade. Obrigado pelo teu favor, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu venho também te pedir que o Senhor venha iluminar-nos nesta palavra, Senhor. Nesta palavra de Isaías 53. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente. Que o Senhor possa nos instruir, nos alimentar. E que o Senhor possa me usar, Senhor, como um canal de bênção. Assim, Senhor, nós colocamos ao teu dispor e te agradecemos pelo poder do nome santo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém? O texto de hoje é Isaías 53. Em Isaías 53, diz assim a palavra do Senhor: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías faz uma pergunta: quem creu na nossa pregação? E eu acredito que muitos, não são todos, muitos de nós pregadores, hoje, podemos fazer essa pergunta. Assim como o profeta Isaías fez: quem creu na nossa pregação? Por que essa pergunta? Por que o profeta Isaías faz essa pergunta? Quem creu na nossa pregação? Ao lermos o texto, eu vou pregar esse texto fazendo 3 separações. Eu vou pregar esse texto fazendo a primeira pregação dos primeiros versículos e depois o segundo. Eu vou dividir ele em 3 partes para que nós possamos entender muito bem o que o profeta Isaías quis dizer, ou quer dizer até hoje a palavra de Deus, ao questionar quem creu na nossa pregação. Eu quero frisar bem esse início de texto: quem creu na nossa pregação? Talvez você crê numa pessoa bem formada. Talvez você crê numa pessoa bem posicionada na sociedade. Talvez o povo tenha crido em muitos pregadores bem reputados, financeiramente falando, né? Grandes pregadores que posso dizer que alcançaram o mundo em termos de poder aquisitivo. Talvez seja esses pregadores que chamam a sua atenção. Mas hoje, no texto de Isaías 53, nós vamos poder ver a importância de nós darmos crédito aos pregadores
mais simples, a darmos crédito a verdadeiramente aqueles pregadores que não estão com um anel de ouro no dedo, que não estão em grandes altares, mas que, com a semelhança de Cristo, sofrendo por amor de Cristo, pregam a palavra do Senhor. Então Isaías, eu acredito que ele bem sabia o que era isso, sofrer por amor de Cristo. Ele faz essa pergunta: quem creu na nossa pregação? Sabe? Você tem certeza do que você está falando? E você mostrar o que está batendo com a palavra? Mas o que está prevalecendo, e o que prevalecer são ensinamentos muitas das vezes falsos, ensinamentos mentirosos, ensinamentos que não estão condizendo com a palavra de Deus. Nossa nação se perdendo, se pervertendo, o nosso cristianismo sendo vulgarizado, as pessoas cada hora caindo nos barrancos, as pessoas se perguntando sem saber o porquê que suas vidas estão de cabeça para baixo, ainda que são evangélicos, ainda que estão dentro de muitos templos. As pessoas estão tropeçando. E fica a pergunta: por quê? Então Isaías pergunta: quem creu na nossa pregação? Diz mais assim o texto: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Mediante essa palavra, nós vamos agora mastigar, nós vamos nos alimentar apenas desse primeiro texto, dessas primeiras palavras desse texto de Isaías 53. Eu peguei algumas referências de concordância aqui para me mostrar a vocês aonde eu quero chegar e o que eu quero dizer. E o que Isaías estava tentando dizer quando ele questiona quem creu na nossa pregação. Em João 1:11, deixa eu abrir aqui. Em João 1:11, vamos ver o que diz a palavra de Deus em João 1:11. João 1:11. Diz assim a palavra de Deus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem foi que veio para os céus e os seus não receberam? Você sabe? Quem veio para os seus e os seus não receberam ou rejeitaram? Muitos sabem, mas muitos não sabem. Foi Jesus. A Bíblia diz aqui, João 1, versículo 11: veio para os seus e os seus
não o receberam. Por que os seus não receberam? Por que não receberam Jesus? Receberam os fariseus, receberam os intérpretes da lei, receberam até Barrabás. A multidão recebeu. Porque quando foi lá na crucificação lá, que a autoridade perguntou, é de costume soltar um. Quem nós havemos de soltar? E o povo gritou: crucifica Jesus, solta Barrabás. Então, vamos analisar por que não receberam Jesus. Olha, primeiro, Jesus ele nasce numa manjedoura. Jesus ele não teve minuto nem hora nenhuma conforto nessa terra. Nasce numa manjedoura. Seu pai é um carpinteiro. Vem de uma família simples. O ministério de Jesus é um ministério de muita simplicidade. Não é um ministério de doutorado, não é um ministério de linhagem sacerdotal que vem reinando em grandes templos. Não. Não é ministério que coroa o homem com anel de ouro no dedo, com grandes formações teológicas, né? E se você ler a história do ministério de Jesus na terra, você vai ver que Jesus fez a obra na terra da maneira mais simples. Mais simples. A Bíblia relata que ele percorria circunvizinhanças a pé. A Bíblia relata que ele, pelo gente entender que ele andava circunvizinhanças a pé, dá pra gente imaginar que Jesus suportou muitas das vezes sede, fome. E o mundo não aceita as coisas simples. O mundo não quer aceitar as pessoas mais simples. O mundo, infelizmente, quer uma aparência. O mundo, para reconhecer, às vezes, eles querem uma identificação social. Talvez um anel de ouro no dedo, uma formação, talvez uma boa roupa, um bom calçado, um bom carro. Quem quer dar crédito hoje no meio da nossa sociedade a uma pessoa que anda a pé? Você sabe que quem anda a pé, você sabe. Você que já andou a pé ou que anda a pé, você sabe dos sofrimentos de quem anda a pé. Enfrenta sol quente, te desgasta fisicamente, fica com a pele um pouco escura. Porque há um sofrimento nisso. Vamos continuar no texto? Vamos continuar em Mateus 23, 5, 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus 23. Vamos ver aqui. Mateus 23, versículo 5 até o 7 diz assim: praticaram. Vou fazer o seguinte, eu vou ler um pouco mais para que você venha entender bem o que diz esse texto. Vou ler do 23 em diante. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus.
e os fariseus: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós seja o servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus chama os discípulos e faz as seguintes recomendações para os discípulos: não imitar aqueles homens que se diziam líderes espirituais, porque eles davam um fardo pesado ao povo, mas eles mesmos não queriam carregar. Será que é muito diferente do que nós estamos vendo hoje? Ou será muito semelhante, muito parecido o que nós estamos vendo acontecer nesses dias de hoje? As atitudes mal dos homens têm levado muitas almas a se perderem. Tem levado as pessoas a se enganarem. Tem levado muitas pessoas a viverem uma vida totalmente fora dos preceitos de Deus. Vamos continuar. Também em 1 João, versículo 2:20. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 João 2:20. Diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todo tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Se você conhece a verdade, se a verdade de Cristo chega até você, e você ainda continua querendo viver na mentira, ou debaixo de um jugo de mentira, então você está na mentira. Você está rejeitando a verdade para continuar na mentira. É isso que Jesus quer dizer. Vamos continuar ainda em Mateus 15:39. Vamos ver o que diz Mateus 15:39. Mateus 15:39. Mateus 15:39. Diz assim
assim a palavra de Deus. Vou começar aqui de Mateus 15:37 para você entender melhor. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdá. O que eu quero dizer com esse texto e com a palavra de Deus? Resumindo tudo, desde lá das primeiras palavras de Isaías 53, quem creu na nossa pregação, e resumindo tudo que eu já li aqui para você, e o que eu ainda estou lendo, esse tema dessa pregação, eu escolhi um tema para essa pregação. E o tema para essa pregação foi apelo aos pastores, apelo aos líderes. Eu faço esse apelo aos pastores, aos líderes. Por que aos pastores e aos líderes? Porque é quem conduzem o povo. No outro vídeo, nós vamos falar do povo. Mas não tem como, pastores, nós falarmos do povo antes de falar de nós mesmos. Antes de falar dos que ensinam. Antes de falar dos que são líderes. Primeiro os líderes. E depois vamos chegar no povo. Hoje nós tivemos um ensinamento da multiplicação, do milagre. Tudo bem, graças a Deus por isso. A multiplicação é necessária? O milagre é necessário? Sim. Só uma coisa que eu não concordo: a maneira que levam a multiplicação e a maneira que levam o milagre. Porque hoje o Evangelho está tomado de apenas essa parte do ministério de Jesus. O milagre, a multiplicação. Ninguém quer a parte de Isaías 53. Ninguém quer a parte da via dolorosa. E tudo isso é necessário. Então, é um evangelho em cima somente das necessidades. Só que se esquecem de ensinar para o povo o porquê desse milagre. O porquê que Jesus fez esse milagre. O porquê que Jesus sentiu uma necessidade de realizar este milagre. Vamos ler aqui atrás, no próprio texto aqui atrás, diz assim, no versículo 33, 32, diz assim, e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Talvez você já tenha tanto ouvido falar do milagre, da multiplicação, que Jesus multiplicou o pão, o peixe, mas talvez até hoje você não sabe o que levou Jesus a multiplicar e fazer o milagre. Aquela multidão estava há 3 dias com Jesus. Há 3 dias. Fazendo sabe o quê? Ouvindo ele pregar. E o que Jesus estava pregando sobre milagre? Não. Ele estava anunciando o
Deus. Você está entendendo aonde que eu quero chegar, pastores, líderes? Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Por que eu coloquei na internet, no meu Facebook, que hoje nós temos uma geração de evangélicos fracos, uma geração fraca, porque não são alimentadas adequadamente. Hoje, muitos líderes não fazem a vontade de Deus, não têm o objetivo de levar as pessoas no reino de Deus como Jesus fazia. Se você, líder, não faz a vontade de Deus como Jesus fez e ordenou, você não tem direito de pregar o milagre. Você não tem direito. Porque para você pregar o milagre para esta geração, você tem que alimentá-los. A Bíblia diz que essa multidão passou 3 dias com Jesus. 3 dias. Quanto tempo o seu povo passa ouvindo você pregar a respeito da salvação e dos preceitos de Deus? E não é a pregação de milagre, não. Não é uma multidão inteira estar num lugar ouvindo um líder pregar a respeito de milagre. Apenas. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus se compadeceu da necessidade. E olha que o povo não pediu, não. O povo estava 3 dias com Jesus e iam embora de barriguinha lá no fundo fisicamente, sem reclamar nada e sem pedir nada a Jesus. Mas Jesus não despede aquele povo daquele jeito, porque chama os discípulos e diz: não, eles estavam 3 dias aqui comigo, eu compartilhando o reino do Pai, o reino de Deus com eles, e agora eu vou despedir eles vazios, eles vão desfalecer pelo meio do caminho. Veja se não inclui essa palavra lá onde diz a palavra do Senhor que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aquele povo estava buscando o reino de Deus. Eles estavam tão alimentados espiritualmente que eles mesmos nem pediram pão para comer. Eles estavam indo embora felizes da vida. Será que você, líder, o maior líder que nós temos no nosso país, será que você suportaria ouvir Jesus pregar 3 dias? Será que o povo dessa geração de hoje suporta pelo menos 2 horas, 3 horas de pregação? Eis a razão do fracasso dessa geração. O milagre vai acontecer, vai. Mas quando nós nos alimentarmos adequadamente da palavra de Deus, do reino de Deus, no nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Mateus 15, 12, 14. Vamos ver o que diz aqui. Mateus 15, 12, 14. 15, 12, 14. Diz assim a palavra de Deus: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro, cairão ambos no barranco. Você está entendendo? Você está entendendo? Líderes, pastores, por que
que o povo é cego? É. Porque a gente tem uma mania, uma certa vez eu ouvi da boca de um pastor. É, porque hoje tem todo tipo de pastor, né? Que faz até vergonha. Eu ouvi da boca de um pastor que aquela palavra na Bíblia que diz que o povo é o que o sacerdote é, para ele essa palavra tinha que ser arrancada da Bíblia. Ele disse isso. Agora imagina, irmãos, se eu sou uma líder e digo uma coisa dessa. Se eu digo que tem muito mais possibilidade de Deus errar do que eu, será que não é o contrário, não, líderes? Será que o erro está em Deus? Quando escreve que o povo é o que o sacerdote é? Ou será que o erro está no homem ou está em nós? Quando Deus escreve, quando Deus dá essa inspiração de que o povo é o que o sacerdote é a pura realidade. Ah, mas eu não concordo não. Então você não concorda com a palavra de Deus? Você não concorda com o que Deus vê a realidade de? Porque Deus é verdadeiro? Ah, mas é porque o povo é assim e eu não sou. Será que você não é? Sabe o que acontece? Nós temos uma mania de engano, de falsidade, de acharmos que somos uma coisa e não somos. A gente vê às vezes o outro e vê o erro do outro. Poxa, o fulano é muito ambicioso, o fulano é muito egoísta, o fulano é muito isso. Mas nós não vemos os nossos. Nós não conseguimos olhar para nós. Nós não conseguimos entender quem somos. E quando a Bíblia diz que o povo é o que o sacerdote é, a Bíblia está corretamente certa. Ah, mas eu não sou não. Preste atenção, olhe para dentro de você, líder. Olha por que o teu povo é fraco. Olha por que dentro do teu ministério os pastores, uma boa parte são ladrões. Olha por quê. Olha por que no seu ministério uma boa parte dos pastores sai e racha a igreja. Olha por quê. Olha por que no teu ministério não tem membro formado do teu ministério. E você fica tentando puxar gente de outros ministérios. Olha por que o teu ministério é um ministério palha. Olha por que o teu ministério é um ministério de rodízio de povo. Não é um povo fixo, formado naquele ministério. É um povo de rodízio, sabe? Esse mês tem um povo, o mês que vem tem outro, no outro mês tem outro, e assim vai girando, ó. Por quê? Sabe por quê? Líder. É porque você não está baseado na verdade. É porque você não levou o seu povo, está alicerçado na verdade. E sim no engano, como você está enganado. Então, para terminar, aqui em Mateus 2, 3, 8, vamos ver o que diz aqui para a gente terminar essa parte. Mateus 2, 3, 8. Mateus 2, 3 e 8. Diz assim, ó. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. E aqui você vai ver, depois você lê, você vai ver, você que é ali, você já conhece essa parte.
que Jesus, quando nasce, a perseguição, né? Aí depois você vai ver aqui em Mateus 2:8, que diz assim: e enviando-os a Belém, diz-lhe, né? Vai ver que os magos foram lá, e depois o rei Herodes queria que os magos falassem, os magos saindo da presença dele, enfureceu, mandou matar todas as crianças. Viu? Jesus já nasce, já vem na terra. Quando ele nasce, já causa uma repercussão no inferno. E o rei já se levanta, já exterminando as crianças. Aí diz bem assim, aqui no versículo 18, diz bem assim, ó. Depois da matança dos inocentes, diz bem assim a palavra: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro, e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não existem. Veja que essa palavra que eu li não compate com a palavra do ministério de Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Não fizemos caso de Jesus. Por quê? Porque nasceu numa manjedoura, porque foi o homem mais simples, mais humilde, porque Jesus foi coberto de sofrimento, né? O ministério de Jesus todo foi de renúncia, desconforto e sofrimento. O que você, líder, não quer passar. Sabe por que o evangelho está pervertido assim? Eu faço um apelo aos líderes aqui, aos pastores. Sabe por quê, pastor? É porque você, pastor, não quer ocupar esse lugar. O lugar de Jesus, não. Da semelhança de Jesus. Você diz que é pastor. Você gosta dos melhores lugares. Você gosta de desfrutar o melhor dessa terra. Você leva o povo a ter a interpretação de que o povo tem que adquirir, que o povo tem que ter, que o povo é isso, que o povo é aquilo. Mas você não leva a interpretação para o povo de que o povo tem que sofrer por Jesus. De que o povo precisa dessa pregação. De que o povo precisa se apaixonar pela pregação da cruz. Que o povo precisa entender o valor da cruz. O valor da dor que Jesus passou na via dolorosa. Um evangelho que não se prega dor. Não se prega dor. É só manjares. Não tem perseguição, não tem dor. É só manjares. Esse não é o evangelho de Cristo. Não é. Nunca foi. Porque o evangelho de Cristo foi alicerçado em cima de renúncias. Eu faço um apelo a vocês, líderes e pastores. Para com essa pregação mentirosa, enganando o povo, levando o povo a cair no barranco, tropeçar. Parem! Parem agora, enquanto é tempo, parem! E levem o povo aos pés da cruz. Levem o povo a sentir o que Jesus sentiu. Leve o povo a entender que todas aquelas chicotadas, que todos aqueles cortes, que toda aquela vergonha, que toda aquela humilhação foi por mim, foi por você, líder, foi por você, povo. Quer dizer, lá no final do texto de Isaías diz que não foi por todos, foi por muitos, né? Que o que quer dizer que é quem valorizar a dor da via dolorosa. Eu agradeço essa oportunidade e deixo essa mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno.